Mais um grande jogo hoje pela Premier League, domingo, dia 2 de fevereiro. É uma partida realmente muito importante para as duas equipes, Arsenal e Manchester City. O que a gente pode esperar dessa partida? Será que a gente vai ter opções de trabalho ou será que apenas vai ser um jogo para a gente admirar? Fica aí. Bom, galera, já estou aqui com o Luke, nosso software de pré-análise, para novamente tentar trazer informações antes da partida começar. É muito importante, né, a gente ir para o jogo preparado, já sabendo quais são as pegadinhas, quais são as oportunidades e, claro, que no live a gente pode ter outras oportunidades, né, tudo pode acontecer, mas a gente entendendo um pouquinho todas as informações prévias com certeza vai facilitar demais, tá? Eu prometo que não vou fazer um vídeo longo como o de ontem, tá? Mas realmente às vezes é importante para explicar um pouquinho para vocês um pouco mais detalhado. Para quem assiste, né? Parabéns, você está evoluindo. Para quem não gosta de vídeo longo, né? Apenas descarta, infelizmente está perdendo bastante informação. Vamos lá, rapidamente então. Aplicando os filtros aqui do Luke, bot invertido, match odds, favorito mandante, Poseidon 2.0 invertido, favorito maromba e índice de eficiência positivo para o time da casa. Nós temos aqui, em resumo, uma equipe que em casa está jogando muito bem, está fazendo gol, mas existe muita probabilidade de tomar gol, tá? Então temos estes jogos que o Luke nos traz, tá? E entre eles está aqui o Arsenal e Manchester City, ok? Olhando aqui primeiramente pro 0-1, que é um placar que a gente gosta de trabalhar, nós temos aqui um odd 1000, certo? Significa que o Arsenal nos últimos 30 jogos não perdeu de 0-1 jogando em casa, tá? Seja a odd que for, seja a situação que for, ele não perdeu, tá bom? Além disso, olhando aqui para o ponto de saída trader, ele me diz que ao minuto 75 o Arsenal não estava perdendo nenhuma vez por 0-1, certo? Vamos pegar aqui no ponto de revisão e entender até o HT se o Arsenal estava perdendo alguma partida, tá? Aqui ele achou duas partidas, as duas aconteceram em 2023, faz bastante tempo. Ele era um super favorito e no HT estava 0-1 contra o Fulham e contra o West Ham, ok? Porém, depois acabou empatando o jogo, né? O jogo terminou aqui 2-2, tá? E aqui no West Ham ele acabou perdendo por 0-2, certo? Então, nenhum jogo terminou 0-1. Para esse jogo, galera, analisando aqui os últimos 5 jogos do Arsenal, a gente vê que o índice de eficiência nos últimos 5 jogos é inferior ao do Manchester City. Pô, sério? Manchester City? Exato, Manchester City, em questão de eficiência, tem aí jogando fora de casa 1.62, tá? De índice, e uma variação de 0.56, e o Arsenal 1.08, variação de 0.34. Então, duas equipes que têm uma eficiência ok, tá certo? Olhando aqui para a temporada atual, nós vamos ver o seguinte, ó. O Arsenal, nas 11 partidas que disputou em casa, marcou em 91% das vezes, e o City marcou em 92% das vezes. Tá bom? Então, duas equipes que costumam marcar gols. Não levam com tanta frequência, mas marcam, tá? Então, um jogo bem interessante aqui para a gente entender um pouquinho a parte de ataque, né, das equipes. Olhando para o over 2,5 e BTTS, nós vamos ver que o Arsenal jogando em casa tem um índice de 64% de jogos BTTS, analisando 39 partidas, tá bom? E olhando para o BTTS, a gente vê que tem um BTTS baixo, tá? 43%. Então, não tem um índice tão alto de BTTS aí, o Arsenal
quando atua em casa. Vamos para o mercado para entender o que o mercado está esperando dessa partida. Já tô aqui, turma, com o Bolsa, tá? Que me diz o seguinte: o jogo tem aí certo favoritismo de 2,06 aqui pro Arsenal. Entre empate e o City, o mercado ainda está indeciso, mas ainda puxa mais pro empate, tá? E o City, para vencer, é a odd mais alta. Quando falamos aqui de BTTS, o mercado sim está esperando um jogo com BTTS, certo? Ah, mas o Arsenal tem um índice muito baixo de BTTS. Ok, mas ele está jogando contra o Manchester City, que tem marcado em muitos jogos, uma equipe que tem, mesmo numa fase ruim, né, podemos dizer assim, o City tem marcado gols quando joga fora de casa. Tá? Olhando pro over 2,5, nós também temos uma expectativa aqui para que seja um jogo over, para que tenha no mínimo 3 gols nessa partida. Isso é o que o mercado está pensando nesse momento. Tá? Olhando aqui pro Correct Score, o 0-0 na odd 16, 17, ok, tá? Pela precificação. A odd mais baixa neste momento e consequentemente mais provável é o 1-1, tá? Então essa é a odd mais baixa. O mercado está dizendo, olha, o que eu mais acredito aqui é no 1-1, gol para os dois lados e não muitos gols, certo? A segunda odd mais baixa é a do 2-1, certo? Então nós temos aqui de verdade uma ideia de que pode sim acontecer gol para os dois lados, tá bom? O que a gente pode analisar nessa partida, o que a gente pode buscar no live? É entender se de fato o City vai vir, né, com aquela, primeiramente, né, os dois times com escalação total, completa, entender se o Arsenal está sendo superior, está conseguindo criar chances, e aí aqui eu venho para trabalhar um possível 0-1 com o Arsenal melhor, tá? Venho para trabalhar o 0-3 na odd 75, tá? E o 3-0 na odd 24. É isso que eu vou olhar para este jogo. Acredito que o jogo pode ser sim BTTS e esse certo favoritismo do Arsenal pode nos beneficiar aqui no 0-1, nos pagando um pouquinho mais, tá? Mas aí o Arsenal vai ter que, de fato, estar melhor na partida. Certo? Mais uma análise então aqui da GetUp Trade. Bom domingo a todos, que vocês possam ter aí um domingo abençoado aí com boas decisões. Valeu!